Olá, pessoal, eu aqui de volta. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Esse vídeo é uma resposta para desmascarar de uma vez por toda as mentiras acerca dos dízimos e das ofertas que os falsos cristãos usam fora do contexto bíblico para ludibriar e extorquir seus membros desavisados e sem um mínimo de conhecimento bíblico. Para entendermos esse assunto dos dízimos, devemos ir lá na raiz e fazer algumas perguntas. O que eram os dízimos? Para quem eram os dízimos? E quem deveria receber os dízimos? E será que esse dízimo é para a igreja? E se for, seria da mesma forma do Antigo Testamento? E por último, os dízimos é um mandamento? Agora não sou eu, mas sim, a Bíblia que vai responder todas essas dúvidas sobre os dízimos. A primeira dúvida a ser respondida é: os dízimos não eram e nunca foi dinheiro. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 14, versículo 23. E, diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali colocar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu vinho, e do teu azeite, e os primogênitos dos teus gados e dos teus rebanhos, para que possas aprender a temer o Senhor teu Deus sempre. A segunda dúvida a ser respondida é: os dízimos não se dava de mês a mês. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29. No fim de 3 anos, trarás todo o dízimo de teu acréscimo no mesmo ano, e o colocarás dentro das tuas portas, e o levita, porque não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estiverem dentro das tuas portas, virão e comerão, e se saciarão, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda a obra de tuas mãos que fizeres. A terceira dúvida respondida é: os dízimos foi criado para sustentar 4 povos excluídos da sociedade. E não para sustentar o seu padre, o seu bispo, o seu pastor, e o seu rabino etc, etc, etc. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12 e 13. Quando tiveres terminado de oferecer todos os dízimos de tua produção, no 3º ano, que é o ano do dízimo, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, e à viúva, para que possam comer dentro das tuas portas e se saciarem. Então dirás: diante do Senhor teu Deus, eu trouxe as coisas consagradas da minha casa, e também as dei ao levita, e ao estrangeiro, ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me ordenaste, não transgredi teus mandamentos, nem os esqueci. Uma observação aqui neste versículo 13 do capítulo 26 de Deuteronômio. Esse mandamento aqui se refere à ordem acerca dos dízimos, que Deus deu aos sacerdotes, que era de entregar os dízimos aos estrangeiros, aos órfãos, e às viúvas, os verdadeiros donos dos dízimos. Vocês obterão o contexto dos dízimos no capítulo 2 de Malaquias, a seguir. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 2, versículo 1 a 8. E agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não o ouvirdes, e se não o colocardes no vosso coração, para dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei uma maldição sobre vós, e eu amaldiçoarei as vossas bênçãos, sim, já as tenho amaldiçoado, porque não o colocais em vossos corações. Eis que eu corromperei a vossa semente, e espalharei esterco sobre as vossas faces, até o esterco das vossas festas solenes, e alguém vos retirará com ele. E sabereis que eu enviei este mandamento a vós, para que o meu pacto pudesse ser com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, vós fizestes muitos tropeçarem na lei, tendes corrompido o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E para reforçar mais ainda o contexto de que a ordem para dar os dízimos era apenas para os sacerdotes, ou os líderes religiosos, e não para o povo, ou a igreja. Abra sua Bíblia no capítulo 3, versículo 5 de Malaquias. E chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e que desviam o estrangeiro do seu direito. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. A quarta dúvida a ser respondida é: quem estava realmente roubando os dízimos de Deus? Os sacerdotes ou o povo? Observe que nesse capítulo 3 e verso 5 de Malaquias,
e mais adiante no versículo 10, aquele famoso versículo que os falsos cristãos usam para distorcer o texto a seu favor. Aqui Deus está repreendendo claramente os líderes religiosos, como vimos no capítulo 2 de Malaquias, os sacerdotes de Israel. Eles, além de ter quebrado a lei de Deus, eles mesmos estavam roubando a Deus, e não o povo comum, como muitos acham. Quem estava roubando os dízimos e as ofertas eram os sacerdotes, que por ironia e mau caratismo da parte deles, eram os últimos a se pensar em fazer isso. Vejam o contexto em Malaquias capítulo 3, o versículo 7 ao 10. Desde os dias de vossos pais vos tendes desviado das minhas ordenanças, e não as tendes guardado. Retornai para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubastes, toda esta nação. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. A quinta dúvida a ser respondida é, afinal, quem é esse devorador que Deus vai repreender para não destruir os frutos da terra de Israel? Vejam que aqui no texto temos duas observações para analisar. A primeira, o próprio texto responde quem é o devorador, é um animal, isto é o bivio, especificamente um gafanhoto, que por sinal era uma praga terrível para os agricultores daquela época, não tem nada a ver com demônios aqui. A segunda observação é os sacerdotes, além de estar roubando os dízimos, eles estavam fazendo barganha com os dízimos, em vez de dar para quem realmente foi destinado. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 11 e 14. E eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós dissestes, inútil é servir a Deus, e que lucro temos ao guardar a sua ordenança, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? A sexta e última é, o dinheiro corrente já existia antes da instituição dos dízimos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 23, versículo 13 a 16. E ele falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo, mas se tu o deres, te suplico, ouve-me, dar-te-ei dinheiro pelo campo, toma-o de mim, e eu sepultarei ali a minha falecida. Meu senhor, ouve-me, a terra vale 400 siclos de prata, o que é isso entre mim e ti? Por isso, sepulta tua falecida. E Abraão ouviu a Efrom, e Abraão pesou a prata para Efrom, da qual ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, dinheiro corrente entre os mercadores. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Então, passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e eles trouxeram José ao Egito. Vejam aqui nestas passagens, são muito claras em mostra que no tempo de Abraão e José, o dinheiro corrente já existia, não há nenhum embasamento bíblico para sustentar que os dízimos seria como uma moeda de troca para sustente, falsos pastores, falsos padres, falsos bispos e falsos cristãos. Aqui finalizo esse pequeno estudo bíblico sobre o verdadeiro dízimo, espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar com seus amigos e familiares, essas grandes verdades da Bíblia Sagrada. Até agora eu só falei do dízimo do Velho Testamento, o verdadeiro dízimo, agora eu vou mostrar para vocês na Bíblia, onde está o dízimo do Novo Testamento que a igreja tem que devolver a Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago capítulo 1, versículo 27. Eis aí o dízimo para a igreja, e não caia mais nas mentiras dos filhos de Satanás.